Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com o conceito de matemática financeira. O que representa matemática financeira? Representa todo o estudo correlacionado a conceitos matemáticos do campo financeiro. Como que o dinheiro é investido, como que o dinheiro é capitalizado, se ele é na capitalização simples ou composta. Na verdade, está relacionado a todo tipo de aplicação, investimento, compra, poupança, enfim, todas as áreas ligadas à matemática financeira. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Para compreender o estudo da matemática financeira, nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito está ligado a juros. Juros está relacionado à remuneração do dinheiro, do capital que foi investido, emprestado e que, de alguma maneira, ele precisa render juros. É como se fosse empréstimo de um dinheiro e eu consigo obter, a partir daí, um aluguel a respeito desse valor. Ou eu faço uma aplicação financeira e obtenho um lucro em cima desse valor. Então, segundo a teoria econômica, o homem combina a terra com aluguel, quando ele arrenda uma terra, o trabalho com um salário e o capital com juros. Então, é uma forma de ganho, é uma forma da gente produzir um bem que nós necessitamos, mas ao mesmo tempo a gente tem um ganho em cima disso. Outro conceito importante no estudo da matemática financeira é a taxa de juros. Essa taxa de juros está sempre relacionada à questão de porcentagem. Então, esse conceito de porcentagem é outro fator importante dentro do estudo da matemática financeira. Então, taxa de juros é o coeficiente que determina o valor dos juros. Ou seja, acabamos de ver que juros é o aluguel, é quanto se ganha. Mas eu sei o quanto eu vou ganhar de acordo com a minha taxa de juros. Então, ela se refere sempre a uma mesma unidade de tempo. Então, por exemplo, eu posso fazer um investimento mensal, uma caderneta de poupança, por exemplo, e aí eu tenho uma taxa de juros ao mês, mas ela pode ser semestral, ela pode ser anual ou de qualquer outra forma. O que é importante é que essa unidade de tempo ela tem que ser estabelecida para trabalhar a taxa de juros. Existem duas maneiras de se representar a taxa de juros. Na forma percentual, que refere-se aos centos do capital. Então, por exemplo, eu tenho um valor que é de 5% ao mês, por exemplo, ou ao ano, né? Ao mês está muito alta essa taxa. Então, o que são 5%? Ela pode ser representada como 5 centésimos. Então, é a forma em porcentagem. A forma unitária refere-se à unidade do capital, ou seja, os mesmos 5% representado em 5 centésimos é a mesma coisa que 0,05. A forma mais utilizada é essa forma unitária, ok? Agora, trabalharemos o conceito de capital dentro desse contexto. É um valor que é aplicado de alguma maneira para poder render um valor, juros, né? Para que eu tenha algum rendimento sobre esse capital aplicado. Então, capital é um valor monetário, um dinheiro que eu aplico para poder render algum tipo de juros. Montante é o total que eu vou obter depois de um determinado tempo de investimento em relação ao capital aplicado. Então, entre as fórmulas do montante, uma coisa que nós podemos considerar para poder representar o montante é sempre montante igual o capital que foi aplicado mais o que foi recebido de juros de acordo com a taxa e em relação ao tempo de aplicação desse dinheiro vai me totalizar esse somatório ao montante. Então, o montante é a soma do capital aplicado
mais os juros que eu ganhei sobre esse capital. Um outro conceito importante dentro da matemática financeira são os regimes de capitalização. Existem dois regimes, dois modos de capitalização: a capitalização simples e a capitalização composta. A capitalização simples e composta está relacionado à aplicação dos juros, seja ele de modo simples ou de modo composto. Vamos observar esse desenho. Observe que o desenho dos juros compostos parece uma seta em formato de uma reta. O crescimento é sempre de modo linear. Então, eu aplico um capital e esse capital ele vai me render juros sempre de modo igual. Então, assim, se eu tenho R$100 aplicado a 10%, eu ganho R$10 todos os meses. Não importa o tempo que ele vai ficar lá aplicado. Todos os meses, o valor que eu vou ganhar em cima dele, R$10. Nos juros compostos, a situação é bem diferente. Por quê? No primeiro mês eu ganho 10% em cima desse capital, mas no mês seguinte, esses R$10 vai ficar incorporado ao meu capital, então eu já não tenho mais 100, eu tenho R$110, e aí eu ganho para o próximo mês R$11, e assim sucessivamente. Então, o que isso representa? Representa um crescimento de juros diferenciado para juros simples e compostos. Nos juros simples, a setinha aí mostra para a gente um crescimento linear, igual. Nos juros compostos, ele está fazendo uma curvatura. Então, isso significa o quê? Quanto mais tempo um valor é aplicado ou quanto mais tempo eu faço um empréstimo ou um financiamento e ele leva muito mais tempo para ser pago, significa que os juros que eu estou pagando, que são juros compostos do mercado financeiro, ele é muito mais acentuado. Quanto maior o tempo, maior o valor desses juros a receber ou a pagar, dependendo da situação. Faremos dentro do nosso estudo de matemática financeira uma passagem bem rápida sobre juros simples, que é uma forma de capitalização. Algumas fórmulas dos juros simples estão aí nessa figura. J, que são juros, é igual capital multiplicado por I, que é a taxa, vezes o tempo. Então, para eu conseguir obter o montante, eu sempre vou somar o capital aplicado aos juros que eu ganhei. Então, juros, taxa, montante, capital e tempo são as referências que eu tenho de conceitos da matemática financeira que eu preciso ter de conceito formado para aplicar no cálculo matemático. Como nós já vimos anteriormente, o cálculo dos juros é dado pela multiplicação do capital, da taxa e do tempo. Essas informações, capital, que é o valor aplicado, a taxa de juros, quanto que rende de porcentagem para um determinado período, e quanto tempo vai ficar aplicado esse capital, são conceitos importantes para poder trabalhar com a matemática financeira. É um conceito que vale tanto para juros simples quanto para composto. Observação: tanto a taxa quanto o tempo deve ser consistente. O que isso significa? Eu preciso trabalhar sempre com a mesma unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu dou uma taxa mensal, a aplicação que eu vou trabalhar vai ser um tempo mensal. Se eu for aplicar por um ano corresponde a 12 meses. Então, eu tenho que trabalhar com o tempo em meses. Não posso transformar para ano, porque a taxa dada foi ao mês. O montante. A fórmula do montante, eu falei há pouco para vocês, que é M igual a C capital mais os juros. E que é também dada na capitalização simples como capital, entre parênteses, 1 mais I vezes T. Então, essa é uma outra maneira de se aplicar também a questão do montante, tá? Então, existem duas possibilidades. Se eu sei o capital e sei já quanto rendeu de juros, eu posso somar um com o outro e tenho um montante. Se eu não quero calcular os juros e quero fazer direto a fórmula do montante, posso utilizar esse caminho aqui.
fazendo a nossa análise e aplicação dos conceitos e das fórmulas matemáticas para essa situação, problema. Eu tenho um capital inicial de R$100.000 que é aplicado por 180 dias a uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês. Determine os juros e o montante. Então, para eu conseguir trabalhar com esses conceitos todos, eu preciso extrair as informações. Então, meu capital é igual a R$100.000. Depois, ele fala que a minha taxa é de 3,5%. Só que eu não vou trabalhar em porcentagem. Eu vou trabalhar com aquela fórmula que é a fórmula unitária. E aqui ele fala que o tempo aqui foi ao mês. Então, 3,5 vai ser 3,5 dividido por 100. Então, isso vai dar 0,035, que é o valor unitário. Esse é o valor que eu vou trabalhar. O meu tempo aqui foi dado em 180 dias. Só que eu estou trabalhando aqui ao mês. Então, eu vou transformar 180 dias dividido por 30 dias. Cada mês tem 30 dias. Esse é um conceito geral do mercado financeiro. Então, isso corresponde a 6 meses. O mercado financeiro não leva que um mês tem 30 dias, o outro 28, o outro 31. Ele leva em consideração o mês financeiro, 30 dias. Então, significa que o tempo de aplicação são 6 meses. Ele quer que eu calcule os juros. A fórmula dos juros é capital vezes a taxa vezes o tempo que ficou aplicado. Então, substituindo os valores, os juros será igual capital de 100.000 vezes a taxa unitária de 0,035 vezes 6 meses. Então, fazendo o cálculo disso tudo, é o valor dos juros. Lembrando o que é montante, para aproveitar e calcular isso daí. O montante, ele está relacionado à soma de juros mais o capital. Então, esse valor aqui multiplicado vai ser igual a R$21.000. Então, o montante é igual à soma do capital mais juros. O meu montante vai ser igual a 100.000 mais os juros de 21.000. Então, isso significa que o meu montante vai ser igual a R$121.000. Então, esse é o cálculo de juros e montante na capitalização simples. Além dos juros simples, nós sabemos que na matemática financeira, o que mais prevalece são os juros compostos, que é uma outra forma do regime de capitalização. Os juros compostos são aqueles que parecem aí, como essa figura, que ele começa num degrauzinho bem pequeno em relação aos valores, mas à medida que o tempo vai passando, porque a aplicação está relacionada a tempo, à medida que o tempo passa, os juros vão se tornando cada vez maiores. Ao trabalhar com juros compostos, os conceitos são os mesmos dos juros simples. O que muda é a forma de aplicação da fórmula. Então, o cálculo do montante, ele está relacionado aos conceitos que já conhecemos. O capital inicial de investimento, ao montante final, que é o que eu quero, o tempo e a taxa de juros compostas. Então, eu tenho aí a fórmula M igual a C, entre parênteses, 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula básica dos juros compostos. E aí nós vamos ver como se aplica essa fórmula. Aqueles conceitos relevantes dentro do estudo da matemática financeira, é sempre bom voltar e esclarecer novamente, e enfatizar novamente aquilo que é importante.
Então, primeiro, a taxa de juros e o tempo precisam estar na mesma unidade de tempo. Aquele exercício que acabamos de fazer, aonde a taxa era dada ao mês e o tempo de investimento era em dias. Então, a gente pega o tempo de investimento e joga no mesmo tempo da taxa. A taxa de juros sempre vai ser utilizada na forma unitária e nunca na forma de porcentagem. Então, essa é a observação importante. Uma outra importância que nós vamos ter aqui, uma relevância em relação aos juros compostos, é que na fórmula do montante aparece essa expressão 1 mais i elevado a n. N aqui representa o tempo. Então, como é que eu faço essa resolução? 1 mais i elevado a esse tempo tem 3 maneiras de se fazer. Por uma tabela financeira que será fornecida para vocês durante o estudo da matemática financeira, isso é uma maneira. Pela calculadora com a função de y, porque você calcula o 1 mais a taxa unitária e depois eleva ao valor que você quer do tempo. Então, na calculadora tem essa possibilidade. Ou numa calculadora financeira, que é uma outra possibilidade. Como o nosso estudo não está voltado ao uso de uma calculadora financeira, nós só temos, na verdade, as duas primeiras opções. Então, ou por uma tabela financeira, ou por uma calculadora com a função de potência aí para calcular. Fazendo o estudo dessa questão agora, problema, em relação à matemática no sistema de capitalização composta. Um capital inicial de 120 mil foi aplicado durante 12 meses. Então, informações importantes. O capital, que é igual a 120 mil, foi aplicado por um tempo de 12 meses. Cuidado com essa informação. Em uma instituição financeira, há uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Então, a taxa de 5% ao mês. Então, aqui, tanto taxa quanto tempo estão na mesma unidade de tempo, mês e mês. Então, excelente. Ele quer que você calcule o montante resgatado, ou seja, quanto que ele vai obter depois desses 12 meses de valor resgatado. Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais i de taxa elevado ao tempo. Então, o meu montante final será igual a 120 mil multiplicado por 1 mais o i é a taxa, mas essa taxa unitária vai ser de 0,05. Então, eu coloco esse valor unitário aqui, elevado ao tempo. O tempo, nesse caso, 12 meses. Então, o meu montante vai ser o produto de 120 mil por esse resultado da potência, ó, vezes 1,05 elevado a 12. Nós acabamos de ver agora há pouco que existem 3 maneiras de se resolver isso. Ou uma tabela financeira que vai me dar a taxa de 5% e quanto que é o fator multiplicativo de acordo com os meses, ou é uma calculadora que resolva isso. Então, se eu for na minha calculadora, eu encontro 120 mil, eu vou ter que repetir, e esse valor aqui, 1,05 elevado a 12, é uma potência que tem muitas casas decimais. Então, eu vou trabalhar com uma aproximação. Esse valor vai dar 1,795. Agora, eu vou multiplicar esses valores. Então, o meu valor de M é igual a 120 mil multiplicado por esse valor vai dar 215.400. Claro que esse valor é aproximado por causa dessa resolução de potência, tá? Então, a pergunta era, qual o montante? O montante é esse. Ele poderia ter perguntado, ele não perguntou, mas ele poderia ter perguntado qual foi os juros que se ganhou nesse período. Ele não fez essa pergunta, mas nós vamos calcular aqui, porque ele poderia ter perguntado, e os juros? De quanto foi? Bem, se eu sei que existe uma formulazinha do montante simples, que o montante é igual ao capital mais os juros,
Ora, se meu montante foi de 215.400 e o meu capital inicial era de 120 mil, o que está sobrando desses dois valores corresponde aos juros. Isso é até importante para fazer uma pequena análise aqui, ó. 215 mil menos 215.400 menos 120 mil é igual ao valor dos juros. Portanto, os juros aqui, se eu conseguir pensar um pouquinho, o valor que eu tinha anteriormente em relação àquele que nós acabamos de calcular de 190 dias, 180 dias, se a gente for fazer um comparativo de valores de juros, nós vamos perceber o quanto a capitalização composta me gera um valor enorme. Aqui ficou aplicado por um ano a uma taxa um pouquinho maior de 5% e deu um juros de 95 mil, algo enorme para um período de um ano. É claro que essa taxa está elevadíssima, né? O valor aplicado também foi muito alto. Mas aqui poderíamos também fazer o cálculo de juros e aproveitar para fazer um comparativo com a questão anterior, que os juros foi bem inferior, né, a nível de total. Fazendo o nosso estudo agora sobre a diferença entre juros compostos e juros simples numa aplicação. João do Antelejo resolveu intermediar operações financeiras. Ele tomou emprestado, junto a um amigo, a importância de 10 mil reais a uma taxa de juros simples de 10% ao mês para emprestá-la a mesma taxa, porém a juros compostos, a diversos amigos. Quais os montantes pagos e recebidos pelo senhor João se os prazos fossem 30, 60 e 90 dias? Então vamos lá. Se ele fizer uma aplicação de juros simples para 30 dias a 10%, ele vai ganhar R$ 1.000 ele vai ter que pagar, aliás, R$ 1.000 de juros. Como o montante é a soma dos juros com capital, ele vai ter que devolver ao seu amigo R$ 11 mil. Se ele ficasse 2 meses, 60 dias, seriam então R$ 12 mil e 90 dias, R$ 13 mil. Isso na capitalização simples. Agora vamos prestar atenção o que acontece na capitalização composta. Se ele ficar com esse dinheiro, se ele emprestar esse dinheiro por apenas um mês, os seus amigos vão pagar a ele de volta R$ 11 mil, porque a capitalização composta ela rende juro em cima de juros. Como no primeiro mês ainda não teve juros, então ela vai render apenas R$ 1.000, porque a taxa é de 10%. Quanto que ele vai ganhar? Ora, se no montante simples ele teria que pagar 11 mil ao seu amigo, e no montante composto, o dinheiro que ele emprestou, a pessoa devolveria para ele também 11 mil, ele não ganharia absolutamente nada. Mas com 60 dias, ele vai ter que pagar aos amigos, que ele pegou emprestado 12 mil, e quem pegou emprestado o dinheiro com ele já vai ter que ir agora fazer os juros sobre os juros. Então, quando eu faço essa capitalização, o montante vai dar 12.100. Observe que no primeiro mês ele não ganha nada, mas no segundo mês ele já ganha R$ 100 a cada 10 mil que ele está pegando emprestado. Quando chegar no terceiro mês, né, no final dos 90 dias, ele pagaria 13 mil e pagariam a ele 13.310. Então, observe que os juros agora foi de R$ 310. Observe que quanto maior o tempo, maior está sendo a proporção dos juros. Ela não é uma proporção linear, ela vai aumentando numa curva, como nós já tínhamos visto anteriormente. Então, nesse caso, conseguimos provar a diferença básica entre juros compostos e juros simples. Juros simples têm um crescimento linear e juros compostos têm um crescimento exponencial. Dependendo da taxa, pode ser muito acentuado ou não. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula.
Espero que vocês tenham compreendido todos os conceitos deixados até aqui da matemática financeira, a sua aplicação, as suas fórmulas, a compreensão da utilização dos conceitos de capitalização simples e composta. Vou deixar para vocês a seguir um pequeno vídeo para poder retratar um pouquinho do que estudamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aquilo que vocês ainda tiverem de dificuldade, volte ao vídeo para tirar todas as suas dúvidas. Gasolina sobe 15% a partir de amanhã. Caderneta de poupança rende 0,7 ao mês. Empresas brasileiras têm aumentado seu percentual médio de lucro em 5%. Taxa básica de juros, a Selic, foi reduzida em 0,5 pontos percentuais. Matemática financeira, porcentagem, lucro e prejuízo. Juro simples, juro composto, a fórmula do montante. Precisamos entender a distribuição dos valores do dinheiro e de toda a situação. Somos todos cidadãos e precisamos entender matemática financeira e ver o Brasil crescer. Precisamos entender a distribuição dos valores do dinheiro e de toda a situação. Somos todos cidadãos e precisamos entender matemática financeira e ver o Brasil crescer. Matemática financeira, porcentagem, lucro e prejuízo. Juro simples, juro composto, a fórmula do montante. Conhecer a matemática financeira me ajuda a economizar até na feira. Entender todos os conceitos é uma questão de respeito. Pelo meu bolso, pela minha vida. E o resto a gente dá um jeito. Conhecer a matemática financeira me ajuda a economizar até na feira. Entender todos os conceitos é uma questão de respeito. Pelo meu bolso, pela minha vida. E o resto a gente dá um jeito. E o resto a gente dá um jeito.